Fala, meu querido aluno, professor Pedro na área. Vamos falar um pouco hoje sobre bioquímica, é a mistura de biologia e química. Vamos falar hoje sobre macronutrientes. Nós possuímos 3 macronutrientes principais e nós possuímos também os micronutrientes. Macronutrientes principais: carboidratos, proteínas e lipídios. E os micronutrientes nós possuímos os sais minerais e as vitaminas. Vamos falar um pouco sobre esses macronutrientes, certo? Quais são responsáveis pela energia, quais são responsáveis pela construção, quais são responsáveis pela liberação de hormônios. Vamos lá. Primeiramente vamos falar sobre os carboidratos. Carboidratos você vai ter que lembrar de energia. São moléculas que possuem cetona, possuem aldeído. Vou dar aqui em cima um exemplo de um carboidrato. Aldotriol, aldopentol, enfim. Os carboidratos, eles são responsáveis pela energia, eles liberam também um hormônio é liberado quando você ingere um carboidrato. Você quer um exemplo de um carboidrato? Você tem a glicose, que é um exemplo de um outro carboidrato, você tem a sacarose. Nos monossacarídeos nós possuímos a frutose, nós possuímos a glicose, nos disacarídeos nós possuímos a sacarose. Né? E nos polissacarídeos é o que você come no seu cafezinho na manhã. Que delícia! Pãozinho, cuscuzinho, arrozinho, isso tudo são polissacarídeos. Existe uma doença que quando você libera muito carboidrato, quando você come muito carboidrato e libera muita insulina, você tem essa doença, que o nome é diabetes mellitus do tipo 2. Nós possuímos duas diabetes, a diabetes mellitus tipo 1 e a diabetes mellitus tipo 2. Cada uma tem a sua característica, mas isso é papo para outra aula. Nós possuímos também as proteínas. As proteínas são moléculas gigantes compostas com vários aminoácidos, certo? Estes aminoácidos unindo com outros aminoácidos podem formar também os peptídeos. Ah, professor, então quer dizer que um peptídeo ele é parecido com uma proteína? É. Digamos que um peptídeo é uma proteína só que menor. Né? A gente tem os dipeptídeos, nós temos os tripeptídeos, nós temos os polipeptídeos. Um polipeptídeo é uma proteína. Então, uma proteína é uma molécula gigante com vários aminoácidos e um aminoácido ele é justamente o que forma a proteína. Detalhe, as proteínas elas têm uma função vital no corpo que é a construção. Ah, estou ficando careca. O que você faz? Você toma um peptídeo para criar cabelo. Ah, quero ficar grandão, quero virar o Léo Stronda. Ah, então você vai tomar o quê? Whey protein. Whey protein é rico em proteína. Falar daquele macronutriente que é responsável pela liberação de hormônios. Você que está aí meio cabreiro, está meio mongoloide, vamos falar desse hormônio que é os lipídios. Os lipídios, mais conhecido como ácidos graxos, nós possuímos os óleos e nós possuímos as ceras. Os óleos são os lipídios no formato líquido e as ceras são os lipídios no formato sólido. Qual é a diferença? Geralmente um lipídio, se você vai estudar mais lá para frente, né, o pessoal que está fazendo aí o ensino médio, um lipídio que é um óleo possui insaturações, ou seja, ligação dupla e ligações triplas, certo? Já uma cera só tem apenas ligações simples, certo? Então, os lipídios eles são responsáveis justamente pela liberação de hormônios. Vamos falar um pouquinho agora sobre coronavírus. O coronavírus basicamente é uma proteína que possui uma capa lipídica, certo? Essa capa lipídica ela consegue ser alterada quando você coloca um pouco de sabão. Por quê? Porque o sabão age muito bem nessa capa lipídica por ser uma molécula que tem duas características. Ela pode ser tanto polar, tanto apolar. Então, essa capa lipídica, ao entrar em contato com o sabão, a capa é apolar e o sabão é apolar. Ela meio que dissolve o vírus e o vírus torna-se morto. Então, sendo um ótimo saneante para você combater contra o coronavírus. O professor Pedro disse para ti o quê? Fique em casa, não saia de casa, lave suas mãos com sabão, álcool gel, que é outro papo que a gente pode falar em outra aula. Muito obrigado a todos e é isso aí.